Pessoal, estou gravando essa aula aqui então para fazer uma revisão da disciplina de imunologia para vocês poderem se preparar para a prova, para a avaliação. Na próxima sexta-feira, então, nós já teremos a avaliação presencial em sala, tá? É, Além dessa aula aqui, já tem um material postado para vocês poderem estar estudando com todo esse conteúdo que a gente vai ver hoje, mais aprofundado. Então, aqui vai ser uma geralzona, uma revisão para vocês poderem se preparar para a avaliação. Então, vamos começar falando sobre o sistema imune, né? O que é o sistema imunológico? Da mesma forma que nós temos um sistema no nosso organismo que conduz o sangue para os tecidos, que é o sistema cardiovascular, da mesma forma que nós temos um sistema no nosso organismo que nos permite absorver nutrientes, absorver água, o sistema digestório, da mesma forma que a gente tem um sistema no nosso organismo que nos permite fazer trocas gasosas, né? Obter oxigênio, eliminar CO2, nós temos, que é o sistema respiratório, né? Nós temos também um sistema que é especializado em proteger o nosso organismo e proteger principalmente contra os agentes infecciosos. Nós chamamos de patógenos, então as bactérias, vírus, fungos, parasitas, aqueles micro-organismos que poderiam invadir o nosso organismo e causar alguma doença, causar alguma patologia, né, alguma infecção, e que nós temos esse mecanismo de proteção. Então, o sistema imunológico, ele é, assim como qualquer sistema do nosso organismo, né, do nosso corpo, composto ali por órgãos, tecidos, células que desempenham uma função específica. E nesse caso, essa função é a defesa contra os patógenos, os agentes infecciosos. Mas, embora durante muito tempo no passado tenha sido atribuído ao sistema imune essa função de defesa contra patógenos, hoje em dia nós entendemos, nós já sabemos que o sistema imune ele é muito mais complexo. Ele tem muitas funções além de nos proteger contra os agentes infecciosos. Então não é só bactéria, vírus, fungo e parasitas que podem causar mal ao nosso organismo e que o sistema imune vai ali combater. Nós temos também, né, uma função muito importante dentro, né, do nosso sistema imune, que é realizado por células específicas e que diz respeito a nos proteger contra tumores, tá? Então, nós temos células do sistema imune que nos protegem contra tumores, que identificam células defeituosas, células cancerígenas e eliminam essas células, impedindo que neoplasias venham a se desenvolver no nosso organismo. Então, o sistema imune ele não é restrito a nos defender contra patógenos, tá? Ele também tem essa função ali de vigilância tumoral. Outra função muito importante do sistema imune, e aí a gente já começa a entrar nas doenças autoimunes, é reconhecer o próprio do não próprio, diferenciar. Então, o nosso sistema imune ele tem essa capacidade de olhar para uma determinada substância e falar: essa substância aqui é invasora, ou essa substância aqui é tumoral, então eu vou iniciar uma resposta imune contra ela e pegar outra substância que é própria, uma molécula que eu produzo naturalmente e falar: essa aqui não, essa aqui é benéfica, essa aqui é do meu organismo e eu não preciso combater. Então a gente tem essa capacidade do sistema imune, essa função do sistema imune de reconhecer o que é próprio e o que é não próprio. Aquilo que não é próprio, aquilo que não é benéfico, aquilo que no caso vai vir a nos causar algum mal, o sistema imune responde contra isso. Aquilo que é próprio, aquilo que é nosso mesmo, que o nosso organismo produz e que não vai nos fazer mal algum, o sistema imune consegue ignorar e não combater essas substâncias, tá? E quando é que surgem as doenças autoimunes? Quando o nosso sistema imune perde a capacidade de fazer isso. Então, em algumas situações, e eu vou dar o caso aqui do diabetes tipo 1. Em algumas situações, o nosso sistema imune começa a atacar células próprias, componentes do nosso organismo que estão lá porque deveriam estar, estão lá porque tem alguma função importante para nós, e o nosso sistema imune, de forma completamente errada, começa a atacar essas células. É como se, por exemplo, você tivesse um colega do teu lado
tentando te ajudar, e aí você perdesse a cabeça e começasse a bater nesse teu colega. E o sistema imune ele faz isso com algumas células, alguns tecidos. E aí surge uma infinidade de doenças autoimunes. Mas no caso da diabetes tipo 1, que eu citei, o que acontece? Nós temos lá no pâncreas células específicas, chamadas de células beta-pancreáticas, que produzem a insulina. E a insulina é importantíssima. A insulina é que sinaliza para as células consumirem, permitir a entrada da glicose para dentro de si. Sem a insulina, as nossas células não conseguem captar a glicose. E aí, por isso que a glicose se acumula na corrente sanguínea. E aí, durante a diabetes tipo 1, né, durante essa doença autoimune, o que acontece? O nosso sistema imune começa a atacar essas células beta-pancreáticas, as células que produzem a insulina. E aí o nosso sistema imune vai lá e destrói progressivamente essas células, promove destruição dessas células, levando, né, o indivíduo a perder a capacidade de produzir insulina. Se a célula que produz insulina é destruída, o indivíduo não consegue mais produzir insulina. Sem insulina, a glicose não vai ser captada pelas células, vai se acumular na corrente sanguínea e o paciente se torna diabético. Então, olha como é importante, né, essa capacidade do sistema imune de diferenciar o que é próprio do que não é próprio. Se ele não consegue identificar que tem um componente ali, que tem um composto que é do próprio organismo, ele começa a atacar esse componente. Isso leva às doenças autoimunes. Acontece com várias outras doenças autoimunes. Artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, psoríase, enfim. São várias as doenças autoimunes que surgem quando o sistema imune, por algum motivo, perde ali essa capacidade de reconhecer o que é próprio. Outro momento em que o sistema imune ele também vacila com a gente, em que ele também causa prejuízos para o nosso organismo, são nas reações de hipersensibilidade. Como o próprio nome já diz, hiper, muito, excesso de sensibilidade. Então, nas hipersensibilidades, nosso sistema imune ele reage de forma exacerbada contra algo que não teria necessidade de ter aquela resposta. E um exemplo clássico que vai ajudar vocês a lembrarem do que são essas reações de hipersensibilidade são as reações alérgicas, né? As reações alérgicas, elas acontecem quando o nosso sistema imune reage de forma totalmente exacerbada contra algo que não teria necessidade. Então, quando tu cheira uma flor e aquele pólen leva a uma reação alérgica, é o teu sistema imune reagindo de forma exacerbada. É uma reação de hipersensibilidade. E aí também causa consequências ali para o nosso organismo. Lembrando, então, a função do sistema imune é proteger contra patógenos, fazer vigilância tumoral, mas pode levar ali, né, ao surgimento de doenças autoimunes, quando ele perde essa capacidade de reconhecer o que é próprio, e pode causar as reações de hipersensibilidade, como alergias. E outra, né, característica do sistema imune é a memória imunológica. Então, quando eu entro em contato com um determinado patógeno, eu entro em contato com um determinado micro-organismo, a primeira vez que eu entro em contato com esse patógeno, com esse micro-organismo, eu treino o meu sistema imune para ele conseguir se defender desse patógeno em encontros futuros. Então, a resposta primária é uma resposta que vai gerar memória imunológica. A primeira vez que o nosso sistema imune entra em contato com um patógeno, com um micro-organismo, vai servir para que ele se lembre como combater esse patógeno, como combater esse micro-organismo. E aí, em encontros futuros, nosso sistema imune ele já está mais preparado para combater esses patógenos. Então, vamos pensar em um treinamento. O seu sistema imune, a primeira vez que ele entra em contato com uma bactéria, por exemplo, com um vírus, enfim, vou usar aqui o exemplo da bactéria. Primeira vez que o nosso organismo entra em contato com uma bactéria, o nosso sistema imune vai reconhecer, vai identificar, vai responder contra a bactéria, né? Vai bater contra aquela bactéria, mas vai apanhar bastante da bactéria também. Pensem dessa forma. Esse no primeiro contato.
Isso na primeira vez que um micro-organismo, um patógeno, entra em contato com o nosso organismo. Em um encontro seguinte, se o nosso organismo voltar a entrar em contato com esse mesmo patógeno, o nosso sistema imune vai se lembrar como combater esse patógeno. A resposta vai ser muito mais rápida e vai ser muito mais intensa. Ou seja, o nosso sistema imune, ele não vai apanhar mais tanto dessa bactéria, desse vírus. Vai bater mais nessa bactéria, nesse vírus, e vai conseguir se livrar desse micro-organismo de forma mais efetiva. A memória imunológica é o princípio que rege a vacinação. Então, por que a gente se vacina, né? Quando eu tomo a vacina, aquela agulhada, dentro daquela vacina eu tenho ali partes de um micro-organismo. Partes de um micro-organismo para o meu sistema imune reconhecer e aprender como combater esse micro-organismo. Então, eu tomo a vacina, eu treino o meu sistema imune, porque caso eu entre em contato com o vírus ou com a bactéria, com o patógeno, realmente, o meu sistema imune já sabe como combater ele, já foi treinado, já está preparado para combater ali aquele micro-organismo, aquele patógeno. E isso tudo graças à memória imunológica. Então, sempre que eu entro em contato com algum patógeno, eu guardo uma cópia ali, né, células de memória, para que essas células possam responder em encontros futuros contra esse patógeno. Continuando, e aí, como eu disse para vocês, sistema imune é um sistema, então ele é composto por órgãos, tecidos, células. E quais que são esses componentes do sistema imune? Vamos começar pelos órgãos. Os órgãos do sistema imune eles são classificados em órgãos primários e órgãos secundários. Então, nós temos os órgãos linfóides primários e secundários. Os primários, a gente diz que são aqueles onde são produzidas as células do sistema imune, né, em específico os linfócitos B e T, e onde acontece maturação desses linfócitos B e T. Então, onde é produzido e onde esses linfócitos sofrem maturação. Esses são os órgãos linfóides primários. Então, lá na medula óssea, a gente tem um processo chamado hematopoiese. Hematopoiese é o processo que dá origem a todas as nossas células do sangue. Todas as células do sangue são produzidas a partir da hematopoiese, lá na medula óssea. Tá? Lá na medula óssea, vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês, nós temos as células tronco, né? Células tronco hematopoéticas. São células tronco que dão origem a todas as células do sangue. Lá no ensino médio, a gente falava em glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, né? Agora, ensino superior, muda um pouco a terminologia. Nós chamamos de células vermelhas, nós chamamos de hemácias ou eritrócitos, e os glóbulos brancos, as células brancas, nós chamamos de leucócitos. As hemácias, os eritrócitos, têm função de transporte de oxigênio. Nós não vamos entrar muito nelas, tá? A gente vai focar nos leucócitos, que são as células do sangue com função imune. As células do sangue que fazem parte, que participam do sistema imunológico. Então, são os leucócitos que nós vamos focar, tá? Mas, de toda forma, tanto as hemácias quanto os leucócitos são produzidos na medula óssea a partir da hematopoiese. Lá na medula óssea, então, todos os leucócitos são produzidos, entre eles os linfócitos. Nós temos dois tipos de linfócitos que são os mais importantes de forma geral. Aqui, nesse momento, para nós, para a disciplina, são os mais importantes, os que a gente vai focar. Linfócito B e linfócito T. O linfócito B, ele é produzido na medula óssea e ele sofre maturação na medula óssea também. Então, ele é produzido e sofre maturação na medula óssea. Ele fica lá até se tornar um linfócito B maturo. Pensamos dessa forma. O linfócito T, ele é produzido na medula óssea, a partir da hematopoiese, como todas as células do sangue, mas a partir do momento que ele é produzido, ele é encaminhado lá para o timo. É um órgão que a gente tem aqui, entre ali os pulmões, e que tem uma função muito importante para a maturação desses linfócitos T. Esses linfócitos T, então, eles são produzidos na medula óssea. Depois que eles são produzidos, eles migram
para o timo, onde eles vão sofrer o processo de maturação, até se tornarem linfócitos maturos, prontos para agir. Então, esses são os dois órgãos linfóides primários, medula óssea e timo. Medula óssea produz linfócito T e linfócito B, e é onde o linfócito B vai sofrer maturação, e timo é o local onde o linfócito T vai sofrer maturação. Após a produção e a maturação dessas células, quando o linfócito B e o linfócito T já estão prontos, maturos, eles vão para os órgãos linfóides secundários. Órgãos linfóides secundários são linfonodos, aqueles pequenos grãozinhos de feijão, não sei se vocês se lembram lá da anatomia, mas aqueles pequenos grãozinhos de feijão que ficam ao longo dos vasos linfáticos. Nós temos também o baço, que tem uma função muito importante, né? Filtrando o nosso sangue. E nós temos o malte, que é o tecido linfóide associado à mucosa, né? Lê ao contrário, que é do inglês. Tecido linfóide associado à mucosa. São locais também, né? São órgãos do sistema imune que estão ali presentes em região de mucosa. Esses três são os órgãos linfóides secundários, tá? Linfonodos, baço e malte. Linfonodos, eles estão distribuídos por todo o nosso corpo, tá? São vários pequenos órgãos ao longo dos vasos linfáticos. O baço é só um, tá? O baço é só um. A gente tem só um baço, inclusive, dependendo do acidente que a gente acaba sofrendo, né? Se for um trauma muito extenso, a gente pode acabar tendo que remover o baço. E aí a gente perde esse órgão, né? Por isso que vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida de vocês que fulano de tal precisou tirar o baço, agora ele está mais suscetível a infecções. Isso faz sentido, tá? Se a gente parar para analisar, faz sentido porque é um órgão linfóide secundário. E a gente tem o malte, tá? O tecido linfóide associado à mucosa. Também são vários pontos da mucosa, como, por exemplo, as placas de Peer, né, na região do intestino, as tonsilas, né? Vários locais de mucosa em que a gente tem esses linfócitos presentes. Então, esses linfócitos que são produzidos nos órgãos linfóides primários, depois que estão maturos, eles vão para os órgãos linfóides secundários. Nos órgãos linfóides secundários, eles vão ficar à espreita, vão ficar ali de vigia, esperando algum patógeno aparecer. Aí, se aparece algum patógeno no linfonodo, esses linfócitos vão responder contra esses patógenos. Se aparece algum patógeno no baço, esses linfócitos vão reconhecer e responder contra esses patógenos, tá? Ou se aparece algum patógeno ali na região de mucosa, eu vou ter linfócitos T e B presentes naquele local, reconhecendo e respondendo contra esses patógenos, tá? De forma bem geral, nos linfonodos, os linfócitos, eles vão reconhecer principalmente os patógenos presentes na linfa, né? Então, os patógenos que entraram ali através do interstício, da região intersticial, né? No baço, esses linfócitos vão reconhecer principalmente os patógenos da corrente sanguínea, que atingiram a corrente sanguínea. E no tecido linfóide associado à mucosa, esses patógenos eles vão ser reconhecidos, né, pelos linfócitos T. Esses patógenos que entraram principalmente ali através das mucosas vão ser reconhecidos pelos linfócitos T e B. E aí, a gente acabou de ver os órgãos, né, que participam ali, que fazem parte do nosso sistema imune. E agora, quais são as células, né? As células específicas que desempenham funções imunes. Nós chamamos essas células, como eu mencionei agora há pouco, de leucócitos. Quando eu falo leucócitos, estou me referindo a todas as células do sangue que têm função, que têm participação no sistema imune. Então, todos os leucócitos, eles são ali as células de defesa do nosso sangue. Lembrando, eu falei que o sangue ele é dividido em eritrócito, né, hemácia,
e leucócitos. As hemácias são as células que transportam gases, oxigênio, CO2, e os leucócitos são as células de defesa. Então, dentro desses leucócitos, nós temos os linfócitos B, que a gente viu agorinha, né? Linfócitos B, que tem um papel muito importante no nosso sistema imune. Eles são os responsáveis pela produção de anticorpos, os famosos anticorpos, né? Tão importantes aí. Os linfócitos T, que podem ser divididos em TCD4 e TCD8. O linfócito T, então, ele é ou TCD4 ou TCD8. Há uma classificação ainda mais complexa, né? Então, por exemplo, o linfócito TCD4 ele pode ser um linfócito TCD4 TH17. É muito mais complexo. Mas, a nível dessa disciplina, o que a gente precisa saber é que o linfócito T pode ser TCD4 ou TCD8. TCD4, ele é um grande gestor, vamos pensar dessa forma. Então, dentro aí da sua empresa onde você trabalha, tem aquele supervisor, aquela pessoa que orienta todo mundo. É isso que o linfócito TCD4 ele faz dentro ali do nosso sistema imune. Ele orienta as outras células, os outros leucócitos que vocês estão vendo aqui nessa tela. Então, o linfócito TCD4, ele coordena a resposta imune. Ele libera substâncias chamadas de citocinas. Essas citocinas são a forma como o linfócito TCD4 se comunica. Então, o linfócito TCD4 ele libera essas citocinas e essas citocinas servem para que os outros leucócitos saibam o que fazer. De forma bem simples para vocês. Já o linfócito TCD8, olha só, também é um linfócito T, só que ele é um TCD8. A função dele já é bem diferente. O linfócito TCD8 ele é chamado de citotóxico. Citotóxico. Cito vem de célula. Quando eu falo de citologia, estudo das células, né? Então, cito é célula. E tóxico de toxicidade, né? Então, o linfócito TCD8, ele é tóxico para células. Mas quais células? As nossas próprias células. E aí vai fazer sentido. Espera aí que vai fazer sentido. Vamos pensar em uma célula. Então, eu tenho uma célula aqui, uma célula minha, e essa célula foi infectada por um vírus. Isso aqui que eu estou desenhando de forma mais ridiculamente possível é um vírus. O vírus, para que ele consiga se replicar, ele usa a própria célula. Então, ele escraviza a célula e obriga a célula a trabalhar para ele. E aí ele faz várias cópias de si mesmo. E é dessa forma que ele consegue sair daqui de dentro e infectar várias outras células. O linfócito TCD8 ele tem a capacidade de reconhecer essa célula que está infectada pelo vírus e fazer o quê? Ser tóxico a ela, né? Citotóxico, eliminar essa célula. Então, o linfócito TCD8 ele mata as nossas células que estão infectadas por vírus. E seguindo esse mesmo princípio, o linfócito TCD8 ele também elimina as células que estão apresentando algum tipo de mutação, as células que poderiam dar origem a um tumor, a um câncer, as células neoplásicas. Então, o TCD8 ele consegue identificar células que estão infectadas por vírus e células que estão se tornando tumorais e eliminar essas células. Dessa forma, eu impeço que a infecção pelo vírus continue acontecendo e eu impeço que uma célula tumoral, que uma célula neoplásica, uma célula defeituosa continue ali viável no meu organismo. Então, essa é a função do linfócito TCD8, ele é citotóxico. Então, revisando, linfócito B produz anticorpos. Linfócito TCD4, ele é o gestor, ele coordena a resposta imune através da liberação de citocinas. E o linfócito TCD8, ele é citotóxico, ele mata as nossas células. Mas quais células? As células infectadas pelos vírus e as células tumorais. Continuando, outro leucócito muito importante são os macrófagos. O que o macrófago faz? O macrófago ele é uma célula que faz fagocitose. Então, digamos que aqui eu tenho uma bactériazinha e esse aqui é o macrófago. Ridículo, eu não sou bom em desenho e eu estou desenhando aqui no mousepad, então fica pior ainda.
Isso aqui é um macrófago. O que essa célula aqui ela tem a capacidade de fazer? Um processo chamado de fagocitose. O macrófago, o neutrófilo e as células dendríticas. Essas três células fazem esse mesmo processo chamado de fagocitose. O que é fagocitose? Esse macrófago ele vai começar a projetar aqui pseudópodes, né, que são, como a gente diz, falsos braços ali, né, pés. Vai começar a projetar esses pseudópodes, vai englobar essa bactériazinha aqui, né? Vai englobar essa bactériazinha aqui e depois vai destruir ela. Então, a fagocitose, pensem dessa forma. É quando o fagócito, aqui no caso o macrófago, ou um neutrófilo, ou uma célula dendrítica, pega um patógeno, pega um micro-organismo, abraça, engloba, devora esse micro-organismo para poder destruir. Como se eu estivesse pegando um cheeseburger aqui, comendo esse cheeseburger, chegasse lá no meu estômago, nos meus intestinos e fosse digerido, tá? É mais ou menos dessa forma. Fagocitose, inclusive, se refere, né, o termo em si se refere a comer células. Então, esses fagócitos, eles fazem isso, eles devoram os patógenos para conseguir destruir dessa forma, tá? Então, os macrófagos fazem isso, os neutrófilos fazem isso, as células dendríticas também fazem isso. A diferença é que os macrófagos e as células dendríticas, elas fazem também apresentação de antígeno. O que é isso? Então, essa bactéria que eu devorei, essa bactéria que eu comi, que eu destruí, eu vou pegar um pedacinho dela, pegar uma partezinha dela e vou apresentar lá para os linfócitos T. Linfócito TCD4 principalmente. Isso que é apresentação de antígeno. A gente faz isso para os linfócitos T. Quem faz isso? Principalmente macrófagos e células dendríticas, tá? Linfócitos B também fazem, mas não precisam se apegar muito a isso. Seguindo com os leucócitos, outro leucócito é o neutrófilo, que eu já falei, né? Ele tem essa função de fazer fagocitose, mas além de fazer fagocitose, o neutrófilo, ele também possui grânulos no seu citoplasma, né? Esses grânulos, ele pode liberar em determinadas situações e vão agir ali como se fossem pequenas bombinhas. Então, o neutrófilo, eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos para vocês verem. Ele tem um núcleo todo defeituosinho, assim, todo polimórfico, né? Um núcleo todo torto, cheio de lóbulos. E aí ele tem vários pontinhos. Depois pesquisem aí na internet. Na aula também tem as imagens, tá? Dos neutrófilos, de todas as células, na verdade. Mas vocês pesquisem que ele tem vários granulozinhos, tá? Dispersos em todo o seu citoplasma. Esses grânulos ele consegue liberar um processo chamado de degranulação. Quando o neutrófilo libera esses grânulos têm substâncias específicas, né? Aqui no caso do neutrófilo tem algumas enzimas que vão ajudar ele a destruir ali os patógenos, eliminar os patógenos. Então, por isso que a gente fala que o neutrófilo, ele é um fagócito, mas ele também é um granulócito. Então, ele faz fagocitose, que a gente já viu, né? Ele faz fagocitose, mas ele também tem esses grânulos, tá? Então, só recapitulando, quem faz fagocitose? Os macrófagos, os neutrófilos e as células dendríticas fazem fagocitose. Quem é que tem grânulos? Quem é que faz degranulação, que tem esses grânulos? Os neutrófilos também, eles são fagócitos e granulócitos, eles fazem fagocitose e têm esses grânulos. As células NK também têm esses grânulos presentes no seu citoplasma. Os eosinófilos e os mastócitos e basófilos, tá? Então, aqui em amarelo eu destaquei os fagócitos e aqui em vermelho eu destaquei os granulócitos. Notem, neutrófilo é a única célula que é tanto fagócito quanto granulócito.
E os neutrófilos eles têm uma função muito importante combatendo bactérias. Tanto que em infecções bacterianas, isso é algo muito importante para vocês. Em infecções bacterianas, quando você olha para um hemograma, o que é um hemograma? É o exame de sangue que a gente faz, né? O hemograma completo. É o exame em que você vai ver quantidade de hemácias e quantidade de leucócitos. Se vocês tiverem algum hemograma aí na casa de vocês, peguem para analisar, vocês vão ver todas essas células, todas não, né? Mas vocês vão ver algumas dessas células por lá. E o valor de referência delas também. Quando a gente pega um hemograma de um paciente que está com uma infecção bacteriana, a gente consegue ver um alto nível de neutrófilos acima do valor de referência, porque são as células que respondem rapidamente contra bactérias. Perdão. Então, quando eu tenho uma infecção bacteriana, lá na medula óssea, eu vou ter um aumento na produção de neutrófilos. Então, no hemograma, eu vou ver um aumento de neutrófilos, tá? E eu posso até mesmo encontrar neutrófilos mais jovens, né, na corrente sanguínea, porque infecção bacteriana. Então, isso é característico de infecção bacteriana. Outra célula muito importante, né, outro leucócito muito importante, é a célula NK. E agora eu vou precisar que vocês se lembrem aqui da função do linfócito TCD8. O que o linfócito TCD8 faz? Ele é citotóxico contra células infectadas por vírus e contra células que estão apresentando algum defeito, células neoplásicas, tumorais. A célula NK ela tem essas mesmas funções, tá? Ela destrói células tumorais e células infectadas por vírus, tá? Então a célula NK ela tem essa mesma função. A diferença é que a célula NK ela faz parte da imunidade inata. E os linfócitos, todos eles, fazem parte da imunidade adaptativa. E eu vou voltar a falar sobre isso mais adiante para vocês, tá? Mas, no momento, só para deixar aqui separadinho, todas essas células aqui em laranja são as células do sistema imune inato. E todas essas células aqui que eu destaquei em azul são células do sistema imune adaptativo, da resposta imune adaptativa. Os linfócitos, tá? Os linfócitos, eles participam da resposta imune adaptativa. E esses outros aqui todos, células dendríticas, mastócitos, basófilos, eosinófilos, célula natural killer, neutrófilos e macrófagos são da resposta imune inata. Então, as células NK, as células natural killers, natural killer, assassina natural. São células da resposta imune inata que destroem células tumorais e células infectadas por vírus. Outra célula muito importante são os eosinófilos. Lembra? Está destacado em vermelho, então é um granulócito. Os eosinófilos eles combatem parasitas e também estão envolvidos com reações alérgicas. Então, vamos pensar em ascaris lumbricoides. Quem aqui já teve lombriga, né? Aquele verme enorme que às vezes até sai inteiro ali nas próprias fezes. O ascaris lumbricoides é enorme, né? Não tem como uma célula vir aqui fagocitar o ascaris lumbricoides. Ele é muito grande, né? Então não tem como fagocitar ele. Então eu tenho que encontrar outro mecanismo para conseguir combater esses parasitos grandes. Que mecanismo é esse? Os eosinófilos são as células que fazem isso. Os eosinófilos, eles também, assim como os neutrófilos, eles contêm ali esses grânulos, vários granulozinhos. E esses grânulos são tóxicos para os parasitos. Então, o eosinófilo, quando ele reconhece um verme, um ascaris lumbricoides, por exemplo, ele libera esses grânulos que vão afetar as células do ascaris lumbricoides e vai matar esse verme. Então, por isso que o eosinófilo é muito eficaz ali combatendo os vermes, os parasitos, principalmente os eumintos, né? Porque ele faz isso, ele consegue liberar essas bombinhas, essas granadas, né? Vamos pensar dessa forma, esses grânulos que ele possui, e isso causa ali toxicidade nos parasitos. Também está relacionado com a resposta alérgica. Então, quando você tem uma alergia, tem participação ali do eosinófilo.
Os mastócitos e os basófilos são muito parecidos, né? São dois tipos de células diferentes, mas que compartilham muitas características em comum. Basófilos, eles estão principalmente presentes na corrente sanguínea, e os mastócitos, eles estão principalmente presentes no sangue. Desculpa, os basófilos estão principalmente presentes na corrente sanguínea e os mastócitos estão principalmente presentes nos tecidos. Mas, de forma geral, eles compartilham muitas características semelhantes. Por isso que eu coloquei aqui os dois juntos, porque eles têm funções muito semelhantes, que é ali liberar histamina durante uma reação alérgica, por exemplo. A histamina, e aí vocês já lembrem-se aí lá das aulas de farmacologia sobre os antihistamínicos, que são medicamentos utilizados para tratamento de alergias. Olha, então um antihistamínico bloqueia ali o efeito da histamina. Se o antihistamínico é utilizado para alergia, significa que a histamina tem alguma reação com a alergia, né? Isso mesmo. A histamina é a citocina que causa ali aqueles sinais e sintomas das reações alérgicas. Então, quando surge vermelhidão, coriza, isso aí são, né, são sinais e sintomas derivados da ação da histamina no nosso organismo. Não vou entrar muito a fundo, tá, no mecanismo, mas o que vocês precisam saber? Que essa histamina ela é liberada principalmente pelos mastócitos e basófilos. Por isso que essas células elas são muito relacionadas a reações alérgicas. E por fim, as células dendríticas, que eu já até expliquei, né? Falei que elas são células fagocíticas, que fazem fagocitose e que elas apresentam antígenos para os linfócitos T, TCD4 e TCD8. Então, esses aqui são os leucócitos, né? Os leucócitos da imunidade adaptativa, perdão, e da imunidade inata. E já falando sobre imunidade inata adaptativa, uma classificação muito importante. Então, a gente falou sobre as funções do sistema imune, sobre os órgãos, as células que participam da resposta imune, e a gente tem classificações para a nossa resposta imune. Uma dessas classificações é em resposta imune inata e resposta imune adaptativa. A imunidade inata e a imunidade adaptativa. Imunidade inata, natalidade, nascimento, é aquela que nos acompanha desde o momento em que nós nascemos. É aquela imunidade que já está preparada. A partir do momento que você nasceu, o seu sistema imune ele já consegue responder naturalmente contra alguns patógenos de determinada forma. Essa é a nossa imunidade inata. O que constitui a imunidade inata? Nós temos as barreiras físicas. Então, a minha pele ela é uma barreira física. Ela impede que, por exemplo, a bactéria que está nesse mouse atinja a corrente sanguínea. Ela é uma barreira física. Ela cria ali um escudo contra patógenos, para que os patógenos não cheguem até os meus órgãos internos, até a minha circulação sanguínea, enfim. Então, eu já nasço com essas barreiras, né, físicas prontas, a pele, a mucosa, e já está me protegendo desde o momento em que eu nasço. Eu tenho os fagócitos que a gente viu, né, macrófago, neutrófilo, e célula dendrítica, também já estão prontos para nos defender desde o momento em que a gente nasce, e eles sempre funcionam da mesma forma. Vão lá, pegam o micro-organismo, come o micro-organismo e destrói o micro-organismo. Então é sempre igual. Sistema complemento, que eu também não vou me aprofundar muito, mas é um sistema que ajuda nossas células, né, nossos leucócitos, nossas células do sistema imune a reconhecerem e destruírem patógenos. E a gente tem a inflamação, porque sim, a resposta inflamatória ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo, né? Ela é um mecanismo de proteção, principalmente contra agentes infecciosos. A resposta imune inata, ela tem como característica sempre ser rápida, é instantânea, é rápida e inespecífica. Então, a minha pele, ela tá ali me protegendo o tempo todo, mas digamos que eu cortei a minha pele.
furei a minha pele com um espinho, entrou bactérias ali, né, no tecido. Os fagócitos, a inflamação, já vai tudo começar de início, de imediato, na hora, a me proteger. Por isso que ela é rápida. É a nossa primeira linha de defesa. E ela é inespecífica, porque independente de qual é a bactéria que está entrando aqui no meu corpo, né, no meu tecido, independente se é bactéria, se é vírus, se é fungo, vai ser inespecífico. Os fagócitos vão agir da mesma forma. A resposta inflamatória vai acontecer da mesma forma. O sistema complemento vai funcionar da mesma forma. Então é rápido, porém inespecífico. E é uma imunidade que já nos acompanha desde o momento em que nós nascemos. Diferente da imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa, como o próprio nome já diz, ela vai se adaptando. Adaptação. Para você se adaptar a algo, você precisa entrar em contato com algo. Não é assim? Quando vocês começaram a faculdade, vocês estavam acostumados com o ensino médio, e aí vocês entraram na faculdade, começaram a frequentar a faculdade e foram se adaptando com a rotina da faculdade. Né? Quando vocês começaram a atender na clínica, vocês estavam acostumados com as aulas, né, em sala de aula, e aí vocês começaram a ir para a clínica e foram se adaptando à clínica. Né? É assim, a adaptação, você entra em contato com algo e então você aprende a reagir com aquilo. E a imunidade adaptativa, ela tem disso, tá? A imunidade adaptativa, ela surge quando você é exposto a um patógeno pela primeira vez. Então, eu entrei em contato com o vírus do Covid-19, né? O SARS-CoV-2. Entrei em contato com o SARS-CoV-2. Os meus linfócitos, que agora a gente começa a falar de linfócitos, né? Que participam da imunidade adaptativa. Os meus linfócitos vão aprender, vão se adaptar a esse vírus. Para quê? Para que em um encontro seguinte eles consigam lidar com esse vírus, eles consigam combater esse vírus. Então, aqui na imunidade adaptativa, nós temos os linfócitos, né? Os linfócitos B, que produzem anticorpos, e os linfócitos T, que podem ser TCD4 ou TCD8, participando, né? Aprendendo a combater os patógenos. Notem que a imunidade adaptativa ela é específica. Então, se eu entrei em contato com o vírus SARS-CoV-2, os meus linfócitos vão aprender a combater o vírus SARS-CoV-2. E se eu entrar em contato com o vírus SARS-CoV-5, já é outra coisa, já é diferente. O meu sistema imune já não vai estar preparado. Ele aprendeu a combater o SARS-CoV-2. SARS-CoV-5 é outra coisa. Tá? Então, notem, é altamente específica. Então, se eu tomei uma vacina contra a gripe esse ano, ano que vem eu tenho que tomar novamente. Porque o vírus muda. Mudou o vírus. A vacina que eu tomei no passado já não vai funcionar mais, tá? E por quê? Porque é diferente e a resposta adaptativa é altamente específica. Outras vacinas, né, como por exemplo vacina contra o tétano, né? Vacina para tétano, não, a gente não precisa ficar tomando todo ano, porque a bactéria ela é igual, não muda. Então a gente toma uma vez e, né, os nossos linfócitos eles promovem a criação de memória, né? A gente gera células de memória. Essas células de memória vão se lembrar para sempre como combater esse patógeno ali que eu induzia a imunidade com a vacinação. Estou falando de vacinação, mas vacinação é uma forma de produzir memória imunológica. Sempre que eu entro em contato com um patógeno, com um agente infeccioso qualquer, e eu me curo, eu também desenvolvo memória, tá? Então, se eu peguei catapora na infância, sobrevivi e me curei, opa, eu criei memória imunológica, os meus linfócitos B e T foram treinados, né, se adaptaram para combater o vírus da catapora. Se eu voltar a entrar em contato, eu não vou pegar novamente catapora, cachumba, essas doenças infecciosas, né? A imunidade adaptativa ela é subdividida ainda em humoral,
que é quando eu tenho produção de anticorpos, então é o linfócito B, que participa aqui, e celular. Celular, linfócito T, CD4 ou TCD8. Tá? Então, T, CD4, T, CD8, resposta adaptativa celular. Linfócito B, produção de anticorpos, resposta adaptativa humoral. A gente tem que se lembrar disso, tá? Que é um pouquinho de decoreba, na verdade. Não tem muito ponto de fugir, não. Mas recapitulando, então a resposta imune ela pode ser inata ou adaptativa. Se ela for adaptativa, ela sempre vai ser específica e sempre vai ter ali geração de memória. Então, meu organismo ele se adapta a combater um determinado patógeno e ele se lembra, ele guarda isso, ele guarda esse rancor para sempre. Quem participa aqui da imunidade adaptativa? Os linfócitos. Linfócito TCD4, linfócito TCD8 e linfócito B. A imunidade inata são todos os outros leucócitos que não são linfócitos. E aí, já finalizando, né, mais uma classificação que a gente tem em relação à forma como a imunidade foi induzida, a forma como o mecanismo de defesa foi induzido no meu organismo. E aí eu classifico em imunidade ativa e imunidade passiva. Aqui vamos pensar em como que o meu organismo, né, recebeu a proteção. Como que o meu organismo, né, se protegeu contra uma infecção. Vamos pensar dessa forma. Se foi de forma ativa, ou seja, o meu sistema imune ele foi ativado, os meus linfócitos eles foram ativados, né? O meu linfócito B foi ativado e teve que produzir anticorpos, então é imunidade ativa. Então é quando eu tenho produção própria de anticorpos. Isso acontece em duas situações. Quando eu fico doente, então entrei em contato com a Fernanda estava com uma virose, entrei em contato com ela, peguei a virose, fiquei doente, mas me curei. Eu desenvolvi imunidade, né? Então eu consegui me defender ali da infecção, restabeleci a minha saúde e desenvolvi imunidade. Isso aqui é imunidade ativa. Os meus linfócitos eles precisaram ser ativados. O meu linfócito B precisou aprender a produzir anticorpos contra o agente infeccioso. Imunidade ativa. E nesse caso, como eu peguei o micro-organismo naturalmente, é imunidade ativa natural. Então eu contraio ali o micro-organismo no ambiente, contraio a infecção. Imunidade ativa natural. Agora, digamos que eu fui num posto de saúde, numa UBS, e tomei uma vacina contra a Covid-19. A vacina, ela é artificial. Lembrem-se disso. Então, é um insumo farmacêutico, né? Um produto artificial feito para induzir a imunidade. Que tipo de imunidade? Imunidade ativa. Ainda é imunidade ativa. Mas a vacina ela é artificial. É um produto ali tecnicamente produzido, elaborado para induzir a imunidade no meu organismo. Quando eu tomo a vacina, mesma coisa. Eu vou ativar a resposta imune. Eu vou ativar linfócito B, linfócito T. Os linfócitos B vão ser ativados para produzir anticorpos. Então, uma imunidade ativa, uma resposta imune ativa. A diferença é a fonte da vacina, que ela é artificial. Então, natural é quando eu contraio naturalmente uma infecção, artificial é quando eu tomo vacinas. Já a imunidade passiva, nesse caso, os nossos linfócitos eles não trabalham, tá? Nesse caso, eu vou ter a entrega do anticorpo pronto. O anticorpo ele já vai vir pronto para mim. Os meus linfócitos eles não vão ser ativados. Os meus anticorpos eles já vão estar prontos. A imunidade passiva ela pode ser natural. Então vamos pensar, por exemplo, durante a gestação, anticorpos que passam da mãe para o feto, ou durante a amamentação, anticorpos que passam para o feto através para o bebê através do leite, né? Esses anticorpos, quem produziu? A mãe. O feto está recebendo o anticorpo pronto.
Não foi o sistema imune do feto que produziu o anticorpo. Não foi o linfócito B do feto que produziu o anticorpo. Não. Foi o linfócito B da mãe. O bebê, o feto, está recebendo esse anticorpo pronto. Então, é uma imunidade passiva. Nesse caso, do aleitamento, né? Durante a gestação é natural, porque acontece naturalmente, a origem é natural, mesma coisa lá da imunidade ativa, é natural, acontece naturalmente. Mas nós temos a imunidade passiva artificial também, que é, no caso, o soro antiofídico. Então, digamos que você foi picado por uma cobra, uma cascavel, uma jararaca. A cobra te picou, a peçonha, né, atingiu a corrente sanguínea e a gente tem toxinas. Nós temos toxinas, atingiu a corrente sanguínea e agora o seu sangue está cheio de toxina. E não dá tempo, porque essa toxina age muito rápido no nosso organismo. Não dá tempo do nosso sistema imune, dos nossos linfócitos se adaptarem a essa toxina. Porque a gente vai morrer antes disso, a gente vai de arrasta antes do linfócito ser ativado, antes do linfócito se adaptar a essa toxina. Então não dá tempo da gente esperar a imunidade ativa acontecer. Então nós precisamos o quê? Ir para um posto de saúde, né, para receber o soro antiofídico. O que nós temos dentro desse soro? Anticorpos prontos. Então é um produto artificial, é produzido, né, em um laboratório, um produto artificial contendo anticorpos prontos contra a toxina daquela serpente. Então a gente vai administrar esse soro ele vai encontrar a toxina da serpente e vai neutralizar ela. Porque o anticorpo ele tem essa função de neutralizar ali patógenos, de neutralizar ali toxinas, e aí vai agir dessa forma. Então, olha que legal, imunidade ativa é quando os meus linfócitos são ativados para produzirem ali, no caso do linfócito B, para produzir ali anticorpos. Na imunidade passiva, não. Na imunidade passiva, eu já vou pegar o anticorpo pronto e vou passar ali para o indivíduo. Imunidade ativa natural é quando eu naturalmente me infecto com um determinado agente infeccioso, com uma determinada bactéria, um vírus, um fungo, enfim. Imunidade ativa artificial é quando eu pego ali uma vacina e induzo os meus linfócitos a serem ativados. Eu pego, administro a vacina e mesmo assim os meus linfócitos eles vão ser ativados. Os meus linfócitos B vão produzir os seus anticorpos. Já na imunidade passiva, os anticorpos eles já vêm prontos. O linfócito ele fica lá de boa, relaxando, curtindo. Igual o Rodrigo, que está lá em Cuiabá, curtindo. Os linfócitos ficam de boazinha, tá? Se for natural, vai vir através ali de uma fonte natural, como leite, como durante a gestação. Se for artificial, vai ser aquele soro produzido em laboratório. Um soro antiofídico, um soro antiaracnídico, não sei, tem também para veneno de aranha, de escorpião, né? Mas são anticorpos prontos que são administrados para o paciente para neutralizar ali a toxina. Aqui, na imunidade ativa, isso é muito importante. Eu vou gerar a memória imunológica. Os meus linfócitos, eles foram ativados. Eles vão se adaptar, tá? Na imunidade ativa. Na imunidade passiva, não. Na imunidade passiva, eu já entreguei o anticorpo pronto. Os linfócitos nem fizeram questão de serem ativados, não. Então, eles não vão se lembrar como combater esse agente infeccioso, não, tá? Então, por exemplo, se eu fui picado por uma serpente, né, a toxina chegou na minha corrente sanguínea, eu tomei um soro antiofídico, isso não vai gerar memória imunológica. Se eu for picado pela mesma serpente novamente, digamos que eu sou um indivíduo azarado ou descuidado e foi picado pela mesma serpente novamente, eu vou ter que novamente tomar o soro antiofídico, porque o meu organismo não aprende a combater essa toxina. Tá? Então, na imunidade passiva, eu não gero memória imunológica, só na imunidade ativa. Certo?
Era basicamente essa revisão geralzona do sistema imune que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Na semana que vem a gente já tem prova, né? Espero que vocês estejam preparados. A aula que eu deixei lá disponível para vocês traz tudo isso de forma muito mais detalhada, então os textos lá explicam tudo isso que eu falei para vocês, é mesmo só para dar um direcionamento, porque às vezes lendo sozinho, né, a gente não consegue pegar muito bem ali, entender muito bem todas essas informações. Então, a aula de hoje era para dar esse direcionamento para vocês. Claro que vocês vão ter que estudar também, imunologia não é fácil, algo que eu sempre digo, imunologia é complexa, tem muito detalhe, é geralmente algo novo que a gente não tem familiaridade, tudo que é novo é um pouco mais difícil de compreender, mas, né, se você vai lá ver uma vez, ver duas, ver três, você vai se familiarizando, você vai se acostumando com aquilo e vai se tornando mais fácil, tá? Bons estudos para vocês, qualquer dúvida à tua disposição. Vou encerrar a aula aqui porque já está dando 1 hora. Falei rápido, falei pouco, mas já deu 1 hora de aula, para a aula não ficar muito longa, muito maçante para vocês, tá? Qualquer dúvida, só me chamarem.